Fala pessoal, tudo bem por aí? No vídeo de hoje, que vocês vão assistir agora, a gente tem a participação das nossas professoras de francês, contando um pouco das histórias, um pouco da cultura da língua francesa, das histórias, histórias divertidas de quem já visitou a França sem falar francês, Bélgica, a mesma coisa, e vários países onde a língua francesa é falada, e de todas as vantagens que a gente tem de aprender um novo idioma. Então, confere com a gente o resumo dessa live. Vocês vão gostar bastante. A gente se vê na próxima. Um beijo, até a próxima. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Oui, Tu vas bien? très bien. Todos vão bem aí, pessoal? Oui. Graças a Deus, todos ótimos. Que bom. Né? Vamos lá. começar então. Oui. Só mais 5 minutinhos. Mandem um aviãozinho aí pro pessoal conectar, para quem está um pouquinho atrasado aí. Vamos lá. Então podemos começar. Muito bem. Então vamos lá. Muito bom, bonsoir. Estamos Bonsoir aqui, tout le monde. com a nossa professeur. Não, como que é? O meu francês, ele é... Oui, professeur de français, oui. Oui. E a Vânia, ela já trabalha com a gente há muitos anos, né? Há 7, 8, só comigo, né? Nós duas juntas aqui. Oui. Já faz isso. Oui. Mas tem muitos anos de carreira aí. Vrai. Um conhecimento fantástico, tanto do idioma quanto da cultura francesa. Junto com a Paty, também, que está aqui online com a gente, fazem parte do nosso time de francês, dentro de um dos idiomas, de todos os idiomas que a gente tem, dos 7 idiomas que a gente tem. E hoje a gente convidou ela, né, claro, para compartilhar um pouquinho da influência da língua francesa, que palavras, né, o que a gente, dando no nosso idioma, que palavras que a gente trouxe do francês para a nossa língua materna, ou em outros idiomas, por exemplo, o inglês, palavras que o inglês talvez use em francês, e contar um pouquinho disso daí. Espera um pouquinho, que falhou um pouquinho. Vamos lá. A conexão é ótima, né? Né? Ela falha na hora que a gente precisa. Deu certo aí? E a conexão, isso é um problema, mas nós vamos resolver. Nós vamos resolver o nosso problema de conexão. Estou por aqui. Se vocês estiverem me escutando, coloca um ok, oui. Tá tudo ok, oui. S'il vous plaît. Estamos escutando perfeitamente. Deu certo aí? Oui. T'écoutes? Oui. Tá perfeito. Je vais parler un peu sur la langue française. Eu vou falar um pouquinho sobre a língua francesa para todo mundo. O retorno tá meio picotado. Pode ir falando, a gente tá da conexão. Então tá bom. Então eu vou contar um pouco sobre a história da língua francesa, que ela é né? Ela vem na verdade, ela começou com o latim antigo, que não era o latim mais polido, que a gente fala mais educado. Ele veio com... a linguagem veio misturando com os outros idiomas, tanto quanto o inglês, o alemão, o italiano. E também as línguas regionais, né? Para cada linguagem... Por exemplo, você tinha a langagem oc, que vem do sul, e o wa, que veio do norte. Então, ela veio se misturando com o passar dos anos. Então, os italianos vieram, como eles eram os mercadores da época, eles trouxeram também a cultura
e misturando, porque a França faz fronteira com vários países, né? Ele faz fronteira com a Bélgica, com a Alemanha, com a Suíça, com a Itália, com a Espanha. Então, cada língua falada nos seus arredores vão influenciando o idioma francês, né? Então, tem também os dialetos. Então, ela não é uma linguagem totalmente francesa, se você for ver, porque na Bretanha você vai ter o dialeto bretão, e assim como em todas as regiões, você mantém as culturas e o que trazem os outros idiomas, né, fronteiriços. Tá. Então, a gente fala que o francês ele veio da linguagem mais pobre do latim, mas também ficou muito enriquecido com as outras culturas, que veio agregando ao longo dos tempos para a língua francesa, né? A gente vê que o francês ele vem com dominações de várias outras culturas, né? Os mouros trouxeram muito conhecimento e também a linguagem que vem do árabe também trouxe muito conhecimento para eles na época. Então, como a Europa em si era um conflito só no começo dos séculos, né? Eles têm sempre alguém que traz alguma coisa, assim como a gente aqui no Brasil, né? A gente tem a influência de vários outros idiomas, né? Tanto o japonês, o italiano. Então, todas as culturas que vêm construir um povo, ela traz consigo a sua cultura, seu modo de viver, né? E acrescenta aquele país, né? E a língua francesa ela é considerada uma língua romântica, porque ela é agradável a ouvir, ela se preocupa com o escutar, com a pronúncia. Que chique. Então ela não é uma língua dura, né, que te agride o ouvido. E é por isso que ela é considerada a língua dos amorosos, né, dos apaixonados. A gente fala que a França ela é multicultural. Tá. E ela traz a importância, eu falo que ela é a vanguardista, porque ela é além do que a gente possa imaginar. Porque ela está sempre um passo na frente da cultura, da gastronomia, da moda, tudo parte a partir da França, né? Eles têm um olhar muito liberal e muito aberto. Então é difícil você não se apaixonar pela cultura francesa. É muito difícil uma pessoa falar assim, ah, não, eu não gosto do francês, né? Por mais que ele traga alguns preconceitos, você acaba se deixando seduzir pela língua francesa, porque ela é muito apaixonante mesmo. Assim como todos os professores. E ela congelou. Claro, claro. Ainda bem que aqui a gente defende a 7. Eu estou falando sem parar. Não, tranquilo. Você está me ouvindo bem? O retorno tá bom? Ouviu? É que o seu... Você? Tá bom. Perfeito, perfeito. Pode continuar, então. Continua aí, para não te interromper. Tá. Então, eu vou falar primeiro sobre a arquitetura da França, né? Que em cada cantinho que você for, não importa em qual região que você esteja, você vai descobrir que por ali passou uma pessoa importante, que por ali deixaram traços arquitetônicos, deixaram marcas registradas sobre cultura, né? Se você for em qualquer lugar, em qualquer região da França, cada uma tem uma particularidade. Então eu falo assim, se você gosta de castelos, vá para a região de Loire. Lá você vai descobrir todos os encantos, né? Dos grandes paisagens. Se você gosta de perfume, vá para a região de Provence, onde tem os maiores campos de lavanda, onde você tem também o Museu do Perfume, né, a Escola de Perfumaria. Então, vá para a região da província, que é uma região encantadora também. Se você gosta de gastronomia, então daí você pode ir em qualquer região, que todas elas têm as suas particularidades.
Se você gosta de vinho, vá para Bordeaux, né? Em Bordeaux você tem as grandes vinícolas, né? Não que as outras regiões não tenham, mas lá é a região mais conhecida como a região de Bordeaux e Champagne. São as duas regiões que você vai degustar vinhos assim de classe. Agora, assim, você sabe que na França, se você for tentar comer um queijo por dia, você pode comer um queijo de sabor diferente por dia ou mais. É que você tem 45 queijos que são protegidos pelo patrimônio mesmo, como patrimônio francês, e outra região não pode produzir o mesmo queijo. Isso dá uma autonomia por cada região e cada cidade. Então, a França, ela desenvolve economicamente todas as regiões por causa dessa proteção. Então, por exemplo, se você tem lá o Roquefort, que é o queijo azul que eles falam, né? Você não vai comer um Roquefort verdadeiro se não for na região de Roquefort. Então, as outras regiões, elas são proibidas de fazer em escala de produção para venda. Então, isso garante a região de Roquefort de ser única dentro da queijaria. Então, só ela pode produzir o queijo Roquefort. Se você tentar comprar um queijo Roquefort em outra região, vai ser uma falsificação do queijo, né? E o produtor, ele arca com algumas multas se ele tentar fazer a comercialização. Então, é uma proteção que eles têm para a região, para ela se desenvolver e manter as características da cultura e da produção. Então, é protegido a vaca, o campo, o produtor. É muito legal. Eu acho que é muito legal, porque se nós tivéssemos isso no Brasil, se cada região desenvolvesse de acordo com o seu terreno, né, o seu bem maior, você não teria tanta desigualdade, né, tanto salarial, cultural. Então, essa é a parte que me deixa muito fascinada pela França por causa disso. A mesma coisa com os vinhos, acontece a mesma coisa. Todas as regiões têm seu vinho determinado, seu tipo de garrafas determinadas pelo vinho, que ela que vai identificar de qual região que é feito e fabricado o vinho. E a mesma coisa acontece com os queijos e com tudo o que você possa imaginar em matéria de produção de perfume, produção de queijo, produção. Então, é uma forma de desenvolver o país inteiro, independente de qualquer crise econômica. É lógico que eles gostam de protestar. Francês ama uma greve. Isso daí é óbvio. Mas é verdade. Principalmente Paris. Paris ama a greve, né? Tudo que eles querem é protestar. Então você sempre vai ter o francês insatisfeito, porque eles gostam de protestar. E o bom é que quando ele protesta, ele ganha, e isso serve como exemplo para o mundo. E a partir daí, das conquistas deles, os outros povos pegam como exemplo e também protestam em relação a qualquer coisa, né? Então, eu acho que a França é uma grande escola para você aprender respeito sobre regiões, respeito sobre os produtores, respeito sobre trabalho, direitos que você adquire. Então, eles são muito organizados, né? Esse negócio de falar que francês é mal educado, que francês é grosso, eu acho que o francês é assim. Quando você tem o primeiro contato com ele e ele gosta de você, ele vai gostar de você para a vida inteira. Você pode contar com ele para tudo. Mas se você faz alguma coisa que desagrada a ele, é difícil de você reverter essa situação. Você tem que provar realmente que você é digno de confiança. Então, isso daí também eu acho muito legal, porque com eles não tem duas caras, né? Eles não vão fazer de conta que gosta de você e depois falar mal por trás. Não, se ele tiver que falar, ele vai falar na sua frente e vai achar que é natural, né? É natural eu falar para você que eu não gosto. Eles não têm essa coisa de, não, eu não vou falar porque eu acho que vai machucar ele, né? Não, eles são autênticos. Então, por isso, muitas vezes, o brasileiro acha que ele é mal educado, impolido, né? Mas é uma maneira de
mostrar o lado verdadeiro da pessoa, né? O lado verdadeiro de um povo. Então, isso daí que eu acho que é muito fascinante, Deixa eu te né? interromper um pouquinho. Então, você tem lá várias coisas, né? Você Pode consegue me falar, ouvir? Fabi. Não, eu Sim, estive agora na sim. França por 2 vezes, né? Na primeira vez foi quando eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra, fui fazer intercâmbio de inglês, mas no final de semana eu fui conhecer a França. E coincidentemente, foi em 98 isso, foi no final de semana da final da Copa do Mundo, Brasil e França. E eu não falava francês, não falava nada de francês. Eu tinha francês na escola, é fato, eu sabia contar até 10 em francês, só isso. Eu tinha tido 2 anos de francês, eu acho. Mas era muito, muito pouco. E eu passei perrengue lá para conseguir comprar Coca-Cola. Eu acho que eu já contei essa história para você, né? O perrengue que eu passei para conseguir comprar de Coca-Cola e pedir, perguntar o preço e entender. Então, eu voltei de lá determinada, falei assim, a próxima vez que eu voltar para a França, eu acho que ela não está ouvindo a gente, mas vocês estão. A próxima vez que eu voltar para a França, eu vou vir falando alguma coisa. E aí fui de novo na lua de mel, casei em 2006. Aí nós estivemos lá. E aí eu estava... estava essas coisas básicas. Ai, ela caiu, gente. Mas, continuando aqui a conversa, ela vai conectar de novo. Deixa ela entrar aqui que eu já conecto. Pessoal que entrou depois quando a Vânia estava falando, sejam bem-vindos. Hello. Deixa eu esperar só ela... A hora que ela aparecer aqui na tela que ela conectou, eu conecto ela de novo. Mas, enfim, eu sei que eu voltei para lá determinada a falar pelo menos o básico, né? Agora ela caiu, Pam. E aí eu falei, me comuniquei com o básico, e aí eu tinha treinado algumas frases básicas ali para falar, onde fica a estação de metrô, quanto custa, algumas coisas assim, mínimas, e eles foram mais receptivos. Uma coisa que eu senti deles, assim, quando eu me desculpei por eu não falar o francês, por eu não falar a língua deles fluentemente, então eu aprendi essa frase em francês, e pedi desculpas por eu não falar francês fluentemente, eles me tentaram se comunicar comigo em inglês, até um pouco em português. Mas da primeira vez que eu fui tentar usar direto o inglês, eles não foram receptivos. Eles não tentaram. Eles sabiam. Todo mundo entende quanto custa. Se eu falar how much is it, todo mundo entende. Mas naquele momento eles não simplesmente assim, viram que eu era brasileira, era o dia da final, o Brasil estava perdendo da França, eu estava naquele caos ali no meio de Paris, e eles não tentaram se comunicar comigo em inglês ou em português. Mas depois, na segunda experiência, foi mais positiva. Agora, cadê a Vânia? Vamos achar a Vânia aqui. E hoje meu tripé deu problema, estou com ele sem estar preso ao tripé. Opa, se conseguir falar com ela aí por WhatsApp, você me ajuda. Ah, caiu a conexão. Ela acabou de mandar mensagem aqui. Está esperando para acessar. Volta, Van! Volta, Van! Ela falou que ela não está vendo. Eu estou conectada. Pan e Rê aí. Help. Então, a Elisa comentou aqui que ela não sabia dessa história. É verdade. Então, quando eu voltei, em francês, eu falei assim, me desculpe, eu não falo francês fluentemente, mas eu falo português ou inglês. Você consegue me ajudar? E aí, eles tentavam se comunicar comigo. Então, é a chave, quando você não fala a língua do país, saber. Eu não sei falar todos, mas gosto de viajar. Então, assim, saber o básico, falar um bom dia, boa tarde, como vai, e pedir desculpas por você não falar o idioma daquele país. Eles tentaram se comunicar comigo, eles me ajudaram nas coisas que eu precisei. E agora, cadê a Vânia? Ou cadê a Paty? A Paty também está online aí. Paty, você está por aí? A Paty estava conectada também.
São as nossas duas professoras de francês. E aí elas mandam bem. Ela tá tentando voltar. A Paty, vou te conectar. Pegar de surpresa. Pegar de surpresa. Então eu vou te conectar. Peraí, cadê? Se não conseguir falar com a Van, a Paty também arrasa. Vou conectar a Paty. Cadê? Connecting. Ah lá, Paty! Da Van a gente foi para Paty. Tudo bem? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, grâce à Dieu, tout le monde. Muito bem. A Van tava, acho que ela tá fora daqui de Santo André, da região, e ela tá em algum lugar com conexão fraca. Ela estava preocupada, mais cedo ela chegou a me escrever, mas eu expliquei. Aí ela falou: não, vai dar certo. Mas agora conectou. Ô, Pan, vai falando com a Van aí. Outra linda. Sim, nossas fofas. A Vânia tá tentando. Mas a Paty vai dando continuidade, tá, Van? Né? A gente vai divulgar o nosso curso de francês. Afinal de contas... Verdade, né? Gente, né? Então, para quem não sabe, a língua francesa, ela é muito importante. Parece que não é muito falada, mas é super falada no mundo. E é a língua da diplomacia, né? Então é uma coisa muito legal de falar francês. É ainda um diferencial, né? Então é importante a gente saber. Se você for reparar assim, existem muitas palavras que a gente fala inconscientemente e são francesas. Então, você vai falar abajur, Carrefour, e aí começa a ter uma gama de palavras que você fala, nossa, isso é em francês, né? Então, a nossa língua... E a Leroy Merlin, Paty? Como que fala em francês? Leroy Merlin. Vamos a Leroy Merlin. Só que aí, né, a marca não conseguiu manter a mesma sonoridade, porque não dá, né? Ninguém sabe falar isso direito, né? Então a gente aí acabou fazendo isso, né? Vim aqui para outro cantinho aqui. Sim. A então aí surpresa para entrar na live, afinal de contas. Olha só, agora eu tô tendo que improvisar, tá vendo? Mas que bom. Não, mas eu vou querer agora contar um pouquinho das minhas experiências na França. Conte-nos. É muito legal. Olha, eu conheci muitas regiões da França já, né? Quando eu casei, eu fui para lá, fui de lua de mel, eu já sabia falar francês muito bem, né? Tudo. E assim, tudo super receptivo, porque a gente já falava tudo, né? Só que aí era a coisa mais engraçada que eu chegava nos lugares falando francês fluente, eles nem imaginavam que eu era do Brasil, né? E aí eu ia lá e pedia, então, será que o senhor pode falar inglês com a gente? Aí, por que você fala francês? Como assim? Eu falei, não, porque meu marido não pega bem você falar comigo em francês, meu marido não entende, né? E aí eles falavam super numa boa, falavam inglês fluente com a gente. Então, era muito legal. Você sabe que isso me lembrou uma história? Eu te interrompendo aí, mas me lembrou também, numa dessas, quando eu voltei para lá, eu tinha ido em 98, depois eu fui em 2006, de lá para cá eu não fui de novo para a França. Fui para a Bélgica, mas eu fui para a França. Mas aí na França eu queria perguntar onde estava a estação de metrô. E eu já querendo gastar todo o francês básico que eu tinha. Falei, agora... É assim que a gente aprende o idioma, tá, gente? Assim, metendo as caras, sem medo de errar. Né? Às vezes vai quebrar a cara, mas tudo bem. Aí eu falei, vou gastar todo o francês que eu tenho aqui e vou perguntar onde é a estação de metrô. Tava numa praça, então tinha várias ruas ali que chegavam até a praça. E a gente, olhando o mapa, na época que não tinha smartphone, o mapa era de papel mesmo. E aí eu com meu marido também, a gente olhando, a gente não tinha certeza se era nessa rua ou naquela rua, qual que era a estação do metrô. E aí tinha uma senhora esperando para atravessar. Aí eu cheguei, excusez-moi. Aí a senhora olhou para mim, né? Aí eu falei, où est le métro, s'il vous plaît? E eu perguntei em francês. E ela começou a falar em francês comigo. E eu peguei e falei, cara, eu vou fazer a pergunta, mas eu não consigo entender a resposta. Aí você não conseguia acompanhar, né? E aí ela começou a falar, eu só consegui entender que ela fez com o braço. Aí você vai juntando. Aí ela fez assim, tudo roi.
Aí, assim, eu só lembro que ela fez Aí assim, o tudo Eduardo bem. apontou. Eu falei, então, segue Aí essa. você conseguiu Vambora. deduzir pelo gesto dela, né? Aí você foi pelo gesto. Opa, Junto, direto, né? Então, né? vambora, vambora. É muito legal, assim. E assim, eu pude conhecer um pouco da Normandia lá, né? Eu fui no Mont Saint-Michel. Uhum. O Mont Saint-Michel é um lugar muito lindo, que é considerado uma das 7 maravilhas modernas do mundo, né? É uma abadia que foi construída em 1070, 1080, por aí, né? E tá até hoje lá, é uma vila totalmente medieval, é super bonito, muito legal, né? Lá Legal. tem um prato muito especial quando você chega lá, que é o omelete lá do lugar. Por quê? Porque para chegar no Mont Saint-Michel, você precisa atravessar um mar de areia movediça, né? Então, isso era uma coisa histórica que lá nos anos 1800 e bolinha, as pessoas atravessavam aquilo, e quando chegava lá, a dona do local, do restaurante, ela servia um omelete bem reforçado para as pessoas recuperarem suas forças. Então, é uma história muito legal, né? Que legal, E que legal. é, é super legal, né? Lá no norte também da França, você pode visitar as praias do dia D, né, da onde acabou a guerra, que é uma coisa um pouco assim triste, mas é interessante. Tem um memorial muito bonito lá que vale muito a pena de ir. Você entende realmente como é que foi a história, né? Então, eu recomendo bastante. Quem é um lugar muito bonito, com comidas maravilhosas, muito bom, né? A única comida que eu não gostei lá, tinha uma comida lá que realmente não deu para comer, né? Uma coisa assim deles, né? E esse prato tem em Paris, tem em qualquer lugar, é uma coisa muito comum, Qual né? prato que Que, é? ai, como é aquele, é uma tipo uma linguiça que tem lá. Ah, Hum, esqueci o nome agora, não lembro. É uma espécie de uma linguiça cozida e mas é tal. francês mesmo ou de E, origem alemã? não, é francês, isso é francês. Só que ele é cozido de uma maneira que tem um cheiro muito ruim, né? Não é para o nosso paladar aquilo. Né? Aí eu Sei. fui lá testar, falei, tinha lido nos livros, falei, vou ler, vou comer isso É, aí, né? Pegou sim. lá, não deu não. Aí eu olhava os pratos das pessoas, assim, todo mundo garfando, comendo, é muito ruim isso. É o hábito do Aí eu paladar, larguei. né? É o hábito do Então, paladar. assim, né? Ô, Então, Paty, cuidado. me esclarece uma coisa. Até a Elisa colocou aí um pouco antes aí no diálogo a história do pão francês. Por que que a gente chama pão francês de pão francês? Ele é francês, ele tem origem na França. Agora a Van voltou aqui Olha depois aqui, a Vânia lembrou, chama Boudin, é isso mesmo, ó. É Boudin. Boudin essa linguiça, eu não lembrava o nome. Mas é horrível esse negócio, não come não, tá? Que é fedido. Bom saber, bom saber. Muito bom. É ruim. É, Então, o pão francês, na verdade, ele não existe igual, né, lá. Não tem isso aí, né? Não existe, é tudo diferente os pães lá. Você não sim, é o encontra um croissant. pãozinho com o mesmo. Lá é muito croissant, você come muito croissant, e alguns outros pães que é meio artesanal, meio diferente lá, né? Então, você não encontra esse tipo de pão aqui que foi batizado de pão francês, né? Não, isso aí Então é uma coisa esquece, né? nossa, Então, né? É uma é coisa uma coisa nossa. nossa. É Pois é. igual aquele dia que a Miriam estava falando sobre a polenta, que também não tem na Itália, entendeu? Alguém inventou aqui isso e ficou, né? Então, E acha que é italiano, mas não é. não é a mesma coisa do francês, né? É a Ó, mesma coisa aqui do, o Lier está do perguntando petit como gâteau. fala o croissant em francês e a Tati perguntou Ah, do croque-monsieur no croque Starbucks. monsieur. Eu adoro, é muito bom. Croque monsieur é uma espécie, você pega um pampuma, pode ser, né? E ele é recheado e aí você coloca creme, você coloca uma série de coisas, vai ovo também, você põe no forno e vira, parece uma torta, assim, uma delícia, né? Uma coisa Nossa. bem, é E uma eu não delícia. jantei Tem ainda. algumas Tô ficando com fome. muito bom, né? Na Agora, o culinária croissant, francesa quem se usa quer? muito creme de leite, né?
Ah, sim, mas é o creme de lait fraîche, né? Não é o que a gente usa aqui, assim, né? É o creme de leite fresco mesmo que eles usam. Não existe esse de caixinha igual aqui, não, não dá. Ele Não. é bem mais gorduroso para fazer as coisas, né? Então é um pouquinho diferente, né? E é igual o petit gâteau, né? Não existe lá também. Uma coisa que o Jacan trouxe, inventou aqui e ficou, né? Então tem Olha que muita coisa legal. na França que você não vai achar igual aqui. Fala, ah, vou lá na França, vou comer não sei o que eu comi no Brasil. É tudo diferente. E é aquilo que a Vânia estava falando. Depende da região que você vai, as comidas têm suas características, né? Sim, Então, sim. quando eu fui no Vale do Loire, aí eu comia certas coisas, no norte já é um pouco diferente, em Paris já não tem nada a ver, né? Paris é muito multicultural, tem muita gente de várias nações lá, né? Então, não dá para você estabelecer assim, falar, ah, quero tal coisa que vai. Aí, às vezes você, naquela cidade não tem, entendeu? Não, é muito regional mesmo, né? E Entendi, essa é a entendi. ideia, né? Entendi. Assim como na Bélgica, que é um país francofônico também, que é um país maravilhoso, que eu estive há pouco tempo, e eu me senti em casa na Bélgica. É muito bom ir lá, porque você fala francês numa boa com todo mundo, né? As pessoas são muito receptivas, parece brasileiro assim, são super gente boa, Uhum, né? Até uhum. mais que os franceses, eu posso dizer. E tem comidas também internacional, né? Cozinha internacional, né? É, Apesar que a França é muito melhor para comer, né? Então, o francês ele é falado em 56 países, né? sim. São muitos países que falam a língua francesa e até na África, né? Muitos países É. na África que Na falam o África francês. você encontra um pouquinho o sotaque é um pouco diferente, né? Que é um pouco mais misturado com a língua deles, né? Com o processo cultural é um pouco diferente, assim, né? Então, aquele francês bonito, romântico que a gente estava falando, né? É mais você vai encontrar na França mesmo, né? Os outros Tá. países são um pouco diferente, até um pouco de o argot, né? Que eles falam que é o acento e algumas palavras diferentes, expressões diferentes você vai encontrar também, né? Então aí você vai aprendendo como eles vão falando, né? Na Bélgica também, no Canadá é extremamente diferente também. Francês canadense é uma coisa estranhíssima para a gente, né? Que fala É mesmo? francês. É porque ele é totalmente misturado com inglês, né? Se você sabe inglês e francês, já vá. Se não, você perdeu, viu? É mesmo? Eu não sabia disso, não. Eu não sabia dessa É, diferença ele é do. super misturado com inglês, assim. Eu consigo entender algumas coisas, algumas não, porque tem expressões muito esquisitas, né? Então, Tá. tipo, aí você roda mesmo, né? Então, eu assisto um programa de uma pessoa que ela faz esse paralelo entre o francês da França e o francês canadiano, né? Então, é super diferente, assim. Eles têm um, eles têm um tipo de fala também, ó, pronúncia diferente, né, tal. Tô vendo aqui, tem uns amigos meus entrando aqui, ó. Ótimo, ótimo. Sejam todos bem-vindos. Como fala? Sejam bem-vindos em francês. Alors, soyez bienvenus, tout le Ah, monde. très bien. A Van Né? colocou aqui que o francês dos países africanos é o crioulo. É, Isso. a Tati colocou, ela tem família em Quebec. Ela falou que é impossível entender o francês das primas em Quebec, só o inglês mesmo, o É, inglês salva. É, é, mas eu queria é voltar um isso pouquinho mesmo. na questão da Bélgica que você falou. Aham. É, aqui com relação a. Por exemplo, na França se toma muito vinho e na Bélgica é muita cerveja. Até você tem um Ah, conhecimento sim. aprofundado de cerveja. É verdade, é. A Bélgica, Culturalmente, ela, o que, que tem por trás disso? na verdade, a Bélgica, ela tem uma coisa muito cultural da cerveja, né? Uhum, Também porque ela não é um país que plantava que cultiva vinha, essas coisas, né? Então isso foi meio que puxado um pouco da Alemanha, puxado um pouco da Holanda, né? Desses outros países, né? E aí eles entendi. acabaram criando um estilo de cerveja que também
não faz parte das regras de cervejas normais, né? Eles inventam lá, institui, essa é a nossa cerveja, acabou, né? Então eles não ligam para isso, né? Tanto que tem muita cerveja que não está nem catalogada, assim, né? As cervejas, a gente tem uma coisa que chama uma tabela periódica de cervejas. Então, ali tem instituído cada tipo, bonitinho, né? E a Sim. Bélgica, ela sai fora desse negócio. Ela é meio única, né? Eu visitei alguns lugares lá, algumas cervejarias, onde só lá é possível fazer aquilo. Porque lá tem aquele micróbio, aquela coisa que vai fermentar aquela cerveja daquele jeito, e você não vai encontrar isso em lugar nenhum, é único. É só aquela atmosfera que consegue produzir. Então é muito especial, né? Assim, É muito lá tipo na. diferente, né, de cerveja. É, É muito tipo é. mesmo. A gente, numa das vezes que eu estive na Bélgica, a gente entrou num bar, estava com alguns amigos e tinham 99 tipos de cerveja no cardápio. Era uma cervejaria. E meu marido falou que ele só ia sair de lá depois que ele experimentasse todas. Eu falei, lascou. Não ia dar, né? Lascou, Não não ia vai dar. dar. Não ia dar. Não, né? É impossível. E uma viagem você não consegue também falar, experimentar tudo. Não dá, é muita coisa, né? A Vânia tá falando um negócio legal, que a Bélgica fala a língua de Flandres, né? A língua de Flandres, ela é uma mistura, é o Dutch, né? Que a gente fala. Ela mistura o Holandês. francês, alemão e holandês. Tudo na mesma língua. É um pouco impossível de entender, né? Tanto que, assim, eu sou um pouquinho acostumada com os holandeses, que eu já fui algumas vezes, só que chega no Dutch, você trava, a mente não consegue, O Dutch é né? diferente, o Dutch é diferente. O Mas os Dutch é holandeses bem. falam inglês muito bem. A Todos pronúncia eles falam, né? é, Lá eu tive uma experiência muito legal com um diretor de uma cervejaria. A gente estava lá visitando, né? E tinha só nós de brasileiros, né? Eu e meu marido, e aí tinha mais uns 5 caras dos Estados Unidos. E esse senhor, né, esse diretor, ele falava o Dutch, francês, inglês, alemão, holandês, falava tudo. Era uma coisa incrível, assim, incrível. Aí eu cheguei lá e meu Zé Mané, com meu inglês é meio macarrônico, né? Porque a pessoa que fala francês não aceita bem, é histórico isso. aí a gente vai ter uma briga, Paty. Não, mas ó, eu te juro que eu tô treinando, tá? Tô treinando Oui, inglês agora. oui, oui, c'est Aí, vrai. é, eu tô treinando, c'est vrai, c'est vrai. Je vais parler l'anglais aussi, hein? Então, Oui, aí, aí essa pessoa, ele viu que eu ficava meio acanhada, né? Porque tava todo mundo lá nas mesas falando inglês, né? E eu escuto, eu entendo perfeito, para mim é ótimo o inglês, só que na hora de falar não tenho prática, né? Então é uma questão de falar só. Aí ele via assim, aí ele descobriu que eu falava francês, pronto. Aí ele ficou falando um monte de coisa comigo em francês. Olha aí, eles estão tudo com ciúmes que eles não entendem. Agora nós vamos falar em francês. Ele ficava. Então era um motivo de orgulho, assim, super legal, assim. que Né? Então legal, é que uma legal. grande experiência. Quantos restaurantes que eu fui, que a gente falava em francês, eu, né, falava em francês e ganhava cerveja, ganhava refrigerante, ganhava água, ganhava tudo. Porque eles adoram, né? Eles adoram quando fala a língua deles, né? É. Tanto na França quanto em outros países também francofônicos, né? Então é bem legal, assim. É A uma frase que eu experiência muito decorei legal. para contornar a situação da primeira visita à França para a segunda visita era assim: Uhum. Pardon, je ne parle pas français très bien. Est-ce que vous parlez portugais ou anglais, s'il vous plaît? Aí eles falavam comigo, Tá vendo? entendeu? Eu ia lá e falava assim, eu falo francês. Ah, mas você não é francesa, não? Não. Muito bem, muito bem. É Eu vou muito tentar legal, assim. conectar. O nosso tempo de live está acabando. Eu vou tentar conectar a Tá, Van de volta para ela encerrar, que tá, ela tinha colocado alguns pontos. tá Paty, certo. te agradeço demais. Então tá. Merci beaucoup. Beijo, gente. Merci Muito beaucoup. obrigada. Merci beaucoup. A bientôt. Tchau, A tchau. bientôt. Van, vou tentar te conectar agora. Vou sair. Tá bom. Vamos lá. Agora eu vou tentar achar. Vou conectar a Van aqui, ó. Ela mandou o pedido. E aqui. Agora eu tô conectando a Van.
Conectando. Ela voltou! Então, tá meio ruim, né, de falar. Não tem Tá problema. meio complicado a conexão aqui. Sim. Eu espero em uma outra oportunidade ter poder mesmo falar ao vivo e a gente fazer um diálogo mais legal. Gostei muito do diálogo de você com a Paty, foi bem legal, porque deu para o pessoal ver mesmo como é interessante e é legal fazer francês. Vale a pena, são vários países, entre eles 25 países são língua oficial do francês. Você pode ir para qualquer país francês por lá. Por exemplo, você pode ir para a Polinésia falar francês, você pode ir para você parte do mundo. É, certo. A conclusão que a gente chega aqui é que falar idiomas é muito bom. Qualquer que seja ele. Falar outros idiomas abre portas que você não pode imaginar culturalmente. Então, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sequência de lives, aprenda um novo idioma. Aprender um idioma é um processo, né? Ela não é uma pílula milagrosa, apesar que muitas pessoas gostariam que fosse, né? Mas é um processo e a gente está aqui, toda a equipe, o idioma de uma maneira bastante tranquila. E vai aprender, tá? Fiquem tranquilos. Mas falar outros idiomas permite que a gente dê risada, passe perrengue, né? Como já aconteceu, mas permite que a gente viaje o mundo, né? De uma maneira mais tranquila, que a gente seja independente nessa comunicação. Então, pessoal, a Van, de novo, caiu, a conexão dela hoje estava ruim, mas eu agradeço demais a participação da Vânia. Tinha mais coisas que ela gostaria de falar, a gente vai marcar de novo, tá? Voltaremos nesse assunto de francês. Queria pedir para vocês também temas que vocês queiram falar, que a gente aborde aqui nessa sequência de lives. O que vocês gostariam que a gente abordasse? Podem sugerir, tá bom? A gente tem várias aí já marcadas. Scheduled, bem o nome em inglês para mim. Mas agradeço demais a participação de vocês e voltaremos na semana que vem com alemão, tá bom? A gente vai falar um pouquinho da questão do alemão e agradeço a Paty e a Vânia pelo tempo delas aqui, de participarem conosco dessa live. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt. Eu vou encerrar a live por aqui e fiquem com a gente vai ter... Esses vídeos vão pro canal do YouTube, tá? Vocês vão ver. Essa semana sai no canal. E no canal do YouTube também vão sair alguns outros vídeos que a gente está gravando especiais para o canal do YouTube. E aqui também vai ficar salvo no IGTV. Então, pessoal, um beijo para vocês. Au revoir.